Galerinha do primeiro ano do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Ananias Carvalho, seu professor de História, e hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas, a nossa viagem incrível pela História. Vamos lá para o tema da aula de hoje? O tema da aula de História, aula 72, é Mesopotâmia. Vamos estudar mais uma vez a nossa história partindo da pré-história, que foi a nossa última aula, das eras neolíticas e paleolíticas, partindo do princípio de que no final do Neolítico o homem começou o processo de sedentarização, aperfeiçoando técnicas tanto da agricultura quanto da criação de animais. Nesse período, gente, começou a surgir as primeiras vilas e cidades, os primeiros povoamentos humanos ao redor principalmente de rios, de lagos e de terras férteis. Foi nesse momento que surgiu a primeira civilização marcante que a gente tem aqui na nossa história, que é justamente a civilização mesopotâmica. Vamos ao nosso primeiro slide, nossa primeira cartela, vamos ler com calma e vamos entender o que foi a Mesopotâmia e qual a importância dela para a nossa história. Vamos lá, galerinha. Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia vem do grego entre rios. Meso, meio, no grego, e potâmia, rios. Então, se a gente verificar a etimologia da palavra Mesopotâmia, a gente conclui que são terras entre rios. Mesopotâmia é o nome dado a uma comprida faixa de terra cortada por dois grandes rios. Presta atenção no nome desses rios, galerinha. Rio Tigre e o rio Eufrates, que desagam no Golfo Pérsico, situada entre a Europa, a Ásia e a África. A Mesopotâmia atraiu muitos povos que ali se estabeleceram e criaram cidades prósperas. A Mesopotâmia não foi um país, tá, galerinha? Ela foi uma região habitada por vários povos que a gente vai trabalhar ao longo das aulas. Vamos agora para o mapa, para a gente verificar de forma mais concreta qual era a localização da Mesopotâmia atualmente. Esse aqui, galerinha, que vocês podem verificar, são os dois rios que dão origem ao nome Mesopotâmia. O rio Eufrates e o rio Tigre. Essa faixa aqui, num tom mais averdeado, é justamente essa região que respondeu à Mesopotâmia. Vamos lá agora para o mapa atual. A Mesopotâmia é justamente essa região, galera, localizada entre os atuais Irã, Iraque e Síria. Pelo fato de serem uma região entre rios, vocês podem concluir que são uma região muito fértil e propícia à vegetação, justamente porque os rios eles acabam fertilizando aquela região ali. Vários povos surgiram, se destacaram nessa região, entre eles, dois que a gente vai estudar hoje, que é justamente os sumérios e os acádios. Vamos entender um pouco mais dessas civilizações e da importância delas para a nossa sociedade, inclusive hoje. Os sumérios, inclusive, foram os primeiros povos a desenvolverem um sistema de escrita. A gente vai trabalhar e entender ao longo das nossas aulas. Vamos lá para o slide agora. O clima da Mesopotâmia é quente e seco durante a maior parte do ano. Sua vegetação é pobre. Apesar disso, os povos da região souberam aproveitar as águas do Tigre e do Eufrates para irrigar a terra, praticar a agricultura e evitar longos períodos de fome, tão comuns naqueles tempos. Com isso, construíram cidades, reinos e impérios, deixando contribuições importantes para a humanidade. Entre esses povos estavam os sumérios, os acádios, os amoritas, os assírios e os caldeus. Na aula de hoje a gente vai trabalhar mais especificamente sobre os sumérios e os acádios. Vamos lá, gente, verificar um pouquinho, entender um pouquinho quem foram os acádios e os sumérios, gente. O texto fala o seguinte para a gente. Há cerca de 5.000 anos, os sumérios fundaram as primeiras cidades na Mesopotâmia, as primeiras cidades que se tem notícia hoje, que é justamente a Grande Ur,
a Grande Uruk, Eridu e Lagash foram as cidades fundadas pelos sumérios na Mesopotâmia. Para defenderem suas cidades, eles erguiam em torno delas muralhas altas com dezenas de quilômetros de extensão e centenas de torres defensivas. Uma construção que se destacava nas cidades sumerianas eram os templos, construídos inicialmente para cultuar os deuses. Os sumérios eram politeístas, isso é, acreditavam em vários deuses. Uma das principais características, galerinha, dos sumérios era o fato de serem politeístas. Eu creio que vocês, do primeiro ano, que são alunos inteligentes, sagazes, compreendem que o politeísmo é a crença em vários deuses. Vem do poli, vários, e teus, deuses. Então, toda vez que vocês lerem algo relacionado a uma sociedade ser politeísta, compreendem que a crença dela não era apenas em um único Deus, eram em vários deuses. No decorrer das aulas, a gente vai ver exemplos de sociedades que eram monoteístas, como, por exemplo, os hebreus, que acreditavam em um único Deus. Mas, no caso dos sumérios, eles tinham a crença politeísta, ou seja, acreditavam em vários deuses. Vamos lá para o quadro, para a tela, para a gente verificar um pouco mais da arquitetura suméria e da sua importância para a nossa história. Isso aqui é o exemplo de um templo sumério criado para cultuar os seus vários deuses. Vocês podem ver que eles tinham já desenvolvido uma grande tecnologia, digamos assim, para construir templos. E esses templos podem ser visualizados até os dias de hoje na região que correspondeu à Mesopotâmia. Cada cidade possuía uma divindade própria, um governo próprio, chefiado por um rei. Ou seja, eram cidades conhecidas como cidades-estados, cidades autônomas entre si. Há necessidade de resolver problemas práticos, como controlar a arrecadação e os gastos dos templos e palácios, deu origem à escrita. Olha só, gente, a importância dos sumérios para a nossa sociedade, para a nossa história, foi que foi o primeiro povo a desenvolver um sistema de escrita, a chamada escrita cuneiforme. Escrita cuneiforme. Guardem isso, galerinha. Guardem esse nome, essa informação. A primeira sociedade a desenvolver um sistema de escrita foram os sumérios, e foi justamente a escrita cuneiforme. Se vocês futuramente forem fazer vestibular ou qualquer tipo de certame que cair essa informação, vocês vão lembrar do professor dizendo que os sumérios foram os primeiros povos a desenvolver um sistema de escrita que é justamente a escrita cuneiforme. Agora a gente vai ver um pequeno vídeo que ilustra basicamente como é que se deu essa escrita cuneiforme e quais suas principais características. História da escrita cuneiforme. Considerada a mais antiga língua humana escrita conhecida, a escrita cuneiforme é definida como uma escrita produzida com auxílio de objetos em formato de cunha, que é uma pequena ferramenta de entalhe. Foi criada pelos sumérios por volta de 3500 a.C., na antiga Mesopotâmia. No início, a escrita representava pictogramas, que eram gravados em tabuletas de argila, em sequências verticais, com auxílio de um estilete feito de cana. Posteriormente, as formas tornaram-se mais simples, que aos poucos foi se transformando em um conjunto de centenas de sinais fonéticos e silábicos. Com o decorrer do tempo, houve outra mudança. Deixou de ser escrita em colunas e começou a ser escrita em linhas, escrita horizontal, e da esquerda para a direita. Segundo a historiografia tradicional, galera, a história, como a gente conhece hoje, ela se inicia no momento em que se desenvolve a escrita. E a gente está vendo aqui na aula de hoje que os sumérios foram os primeiros povos a desenvolver esse sistema de escrita. Não apenas isso, desenvolveram vários outros instrumentos que foram primordiais para a sociedade desenvolver como a gente conhece hoje. Por exemplo, foram os primeiros povos a desenvolverem diques e utilizar a água para irrigar grandes lugares de vegetações. A gente está conseguindo compreender a importância do povo sumério para a nossa história, para a história que a gente conhece hoje,
para desenvolver até chegar ao patamar que a gente se encontra nos dias atuais. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre os povos sumérios, no quadro agora. Envolvido em conflitos permanentes, as cidades sumerianas perderam força. Eram cidades-estado, várias cidades-estado que nem sempre eram unas. Quer dizer, muitas vezes existia certa rivalidade entre elas que acabava acontecendo guerras propriamente ditas. Invasões e conquistas dos acádios. Os acádios, que eram outro povo ali da região sul da Mesopotâmia, acabaram aproveitando o clima de estabilidade entre os sumérios e invadiram os sumérios, conquistando-os, expandindo em direção ao norte, construindo o Império Acádio. Vamos agora partir para outra civilização. Vamos deixar um pouquinho os sumérios de lado e vamos compreender a importância de outra civilização para a nossa história, que é justamente a civilização acadiana, os acádios, outro povo de origem mesopotâmica, que acabou, digamos assim, sendo de vital importância ao ponto de conquistar os próprios sumérios e fundando o primeiro império que se tem notícia. Voltando, gente, o primeiro império que se tem notícia foi justamente o Império Acádio. Liderado por reis, acabaram conquistando vastos territórios e unificando a Mesopotâmia em um grande império. Vários reis são célebres, entre eles que a gente está vendo aqui. Sargão o Grande, responsável, entre outras coisas, pela expansão do Império Acádio para essas regiões da Mesopotâmia. Se os sumérios tiveram importância por serem os primeiros povos a desenvolverem um sistema de escrita complexo, os acádios foram o primeiro povo a desenvolver, a construir o império como a gente conhece hoje. O que seria o império, professor? É uma região expandida de vários outros territórios que os acádios acabaram, por assim, construir no seu processo de expansão territorial. Os acádios conquistaram os sumérios e subjugaram o seu poderio. Lembrando que esses povos da Mesopotâmia tinham uma característica bastante peculiar, que eram povos belicosos. Como assim, professor? Eram povos dados à guerra, batalhavam incessantemente, viviam para a guerra e muitas vezes acabavam subjugando povos que consideravam inimigos. Pois bem, galerinha, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, feito as suas anotações. Agora a gente vai colocar em prática o que a gente aprendeu hoje na nossa DLI, Dinâmica Local Interativa. Vou colocar para vocês duas questões, vou dar um tempinho para vocês lerem, com calma, devagar, daqui a pouco a gente vai voltar para ler essas questões, refletir com vocês. Quero que vocês interajam no chat com a gente, enviando as respostas que vocês consideram aquelas que mais se adequam com o enunciado. Daqui a pouco a gente volta. Fiquem agora com um tempinho de vocês.
Pois bem, galerinha, estamos de volta para o nosso momento de interatividade, aquele momento em que o professor ele gosta muito da interação de vocês. E eu estou vendo no chat que vocês estão participando de forma bastante efusiva, digamos assim, e isso deixa o professor de vocês muito feliz, porque é sinal que vocês estão compreendendo o conteúdo, estão mandando a resposta de vocês para a gente, lembrando que no nosso chat a gente tem vários professores, que estão ali justamente para orientar vocês e sanar qualquer tipo de dúvida. A professora Pet, a professora Isabel, a professora Odilene de História, estão ali a postos para sanar qualquer tipo de dúvida que possa surgir na aula. Ah, professor, não entendi a questão. Como é que eu faço para falar com o professor? Estão no chat, vocês podem mandar mensagem tanto no privado quanto no chat público para tentar sanar a dúvida de vocês. Eu passei para vocês uma atividade, uma questão. Vamos relê-la com calma agora comigo e vamos para o gabarito e ler as respostas de vocês. Primeira questão na tela. Primeira questão é uma questão de vestibular, para a gente ir treinando logo. Uma questão da Universidade de Juiz de Fora, ou melhor, Universidade Mineira do Rio Grande do Sul, perdão, que diz o seguinte para a gente. A região da Mesopotâmia ocupa lugar central na história da humanidade. Na antiguidade, foi berço da civilização sumeriana devido ao fato de, letra A, ser ponto de confluência de rotas comerciais de povos de diversas culturas. Será que é isso, gente? Letra B, ter um subsolo rico em minérios, possibilitando um salto tecnológico na idade da pedra para a idade dos metais. Letra C, apresenta um relevo peculiar e favorável ao isolamento necessário para o crescimento socioeconômico. Letra D, possuir uma área agricultável extensa, favorecida pelos rios Tigre e Eufrates. Letra E, abrigar um sistema hidrográfico ideal para a locomoção de pessoas e apropriado para o desenvolvimento comercial. Portanto, uma questão com 6 alternativas. Vamos lá, o chat agora. Vamos ver o que vocês enviaram para a gente. O aluno Adriano enviou para a gente que a sua... Adriano Marque Aguiar, da Escola Estadual Novo Céu, questão 1, letra D. Vamos lá para outro aluno. O aluno Luiz Carlos enviou para a gente que a resposta da questão 1 é a letra D. Vamos lá, galerinha, para outra interatividade. O Jason, da Escola Tibúrcio, mandou para a gente que a questão 1, a letra D, é a resposta correta. A Raila Correia Machado enviou que a questão correta é a letra D. Estou vendo que vocês estão investindo fundo na letra D. Será que essa é realmente a resposta correta? Outra aluna interagindo com a gente, a aluna Estela, da Escola Senador Petrônio Portela, enviou que a resposta correta é a questão 1. Estou gostando que vocês, além de enviar o nome de vocês, estão enviando também o nome da escola que vocês participam. E caso vocês participem de outras cidades, do interior do nosso estado, envie para a gente também. Professor, eu falo de Parintins, do interior do Amazonas, a resposta correta é essa. Professor, eu falo Guinhamundá, de Boca do Acre, das Cádiz, do Rio Negro e Solimões. Envie para a gente a participação de vocês, que é muito importante. Fortalece muito o nosso trabalho, está mostrando que vocês estão interagindo, interessados em aprender um pouco mais da nossa história. Temos outra resposta aí, galera? Somente? Então, agora vamos para o gabarito da questão. Vamos ver se vocês conseguiram acertar a questão proposta. Gabarito da questão, alternativa de letra D.
Seria essa a resposta correta. Possuía uma área agricultável extensa, favorecida pelos rios Tigres e Eufrates. Lembrando que Mesopotâmia vem do grego entre rios, uma região que ficava ali entre o rio Tigres e Eufrates. E esses rios foram primordiais para o florescimento das civilizações mesopotâmicas. Hoje, especialmente, a gente conseguiu trabalhar duas civilizações específicas, os sumérios e os acádios. Mas existem outras civilizações que floresceram ali entre os rios Tigres e Eufrates. Destaque para os assírios, para os babilônicos, que a gente vai aprender ao longo de nossas aulas. Estou gostando muito que vocês estão interagindo com a gente. Pois bem, galerinha, com isso a gente termina a aula de hoje, pedindo para vocês mais uma vez interagindo com a gente, agradecer a participação de vocês, dizer que na próxima aula estaremos aqui, eu aqui, vocês aí, para que a gente possa aprender um pouco mais da nossa história, dessa disciplina tão apaixonante que é a história. Então, até mais, até a próxima e fiquem na paz. A sua aula continua no próximo vídeo.